Fala galera, beleza? A União Ciclística Internacional fez uma nota ontem falando a respeito dos times que serão os times do World Tour e do Pro Tour, que é o sistema de times do ciclismo de estrada mundial, que é regulamentado pela UCI, a União Ciclística Internacional. Eu sigo o canal da UCI no YouTube e ontem os caras estavam mostrando a reunião sendo transmitida ao vivo, onde teve esse anúncio aí. Então, quais são as mudanças principais nesses times para 2021? São 18 times e até alguns anos atrás eram 18 times. E a gente teve um problema com a equipe, na época era a Katyusha, uma equipe russa, e no fim viraram 19 times, e essas 19 licenças elas existem, e isso é um valor que tem que ser pago para a UCI para ter essa licença aí. E o que aconteceu? De todos esses times, a NTT Pro Cycling, que é a equipe que até o ano passado era Dimension Data, depois virou NTT, na verdade é o mesmo patrocinador. Essa equipe, que é sul-africana, está sem patrocinador. E o Bjarne Riis, que é o diretor-geral da equipe, não é o dono, tá? O diretor-geral da equipe estava tentando comprar tal e não conseguiu ir atrás de algum patrocínio, mas agora o dono da equipe, que essa equipe é uma equipe sul-africana, o cara chamado Doug Ryder, falou que ele está tentando arranjar um patrocinador e tem uma carta na manga aí que esse patrocinador ele vai pagar e vai conseguir ter essa equipe para o ano que vem. Lembrando que as equipes profissionais de ciclismo, o nome delas está relacionado com os patrocinadores. Então isso é muito bom para o patrocinador. Por exemplo, você tem ali a Education First, que é uma empresa que faz escola de idiomas, é o nome da equipe. Essa equipe já foi Garmin Sharp, já foi vários nomes diferentes. É a mesma equipe, o nome vai mudar de acordo com o patrocinador. Então, para 2021, a gente tem a sede da CCC, né? É esse time todo CCC, que antes era BMC, ele acabou, não tem mais o patrocínio. E aí, quem comprou a licença do time CCC foi uma equipe belga chamada Circus Wanty-Gobert. E essa equipe vai ser o World Tour. Então a gente vai ter 18 equipes do World Tour, esperando aí se a NTT vai ou não. Ela pode, ainda tem uma chance de entrar, então seriam 19. E as outras equipes Pro Tour. Vou falar então para vocês, ó. Então o que acontece? Essas 19 equipes seriam quais? Primeiro, a G2R Citroën, que era a G2R La Mondiale, agora vai ser a G2R Citroën. Astana. A Bahrein McLaren vai se transformar em Bahrein Victorious. Bora Hansgrohe. Eu sempre falo errado o nome da equipe, né? Bora Hansgrohe. Circus Wanty-Gobert, que entrou no lugar da CCC. Cofidis, The Koenig Quick-Step, Education First, Green Age Cycling. Green Age Cycling é o que? Era a Mitchelton Scott. Então, primeiro que os caras não vão mais usar as bikes Scott. Depois eu vou falar de qual bike os caras vão usar ano que vem. Vou fazer outro vídeo a respeito disso. Tá? Os caras vão usar agora as Bianchi. Um troca-troca louco aí. Grupão Française des Jeux, Ineos Grenadiers, Israel Startup Nation, Jumbo Visma, que vai usar a Cervelo, a gente já vai antecipando. Lotto Soudal, Movistar Team, Team Sunweb, que vai usar a Scott, Trek Segafredo e o AE Emirates, Team Emirates. Então, esses são os 18 que estão confirmados, os 18 World Tour, é a primeira divisão do ciclismo. Esses caras eles têm que correr todas as provas World Tour. Então, para você ter um time World Tour, você tem que pagar e você é obrigado a correr todas as provas World Tour, ranqueadas como World Tour no ano inteiro da UCI. É muito dinheiro, não é fácil, tem que ter uma puta estrutura e tem que ter bastante ciclista bom. Eu tava até vendo o cara lá da
da Circuit, o Anti-Gobert, o cara tá contratando vários atletas para ter mais gente, mais ciclistas para poder correr todas essas provas. Então, alguns caras que estão sem contrato saindo da CCC e alguns caras que estão sem contrato saindo da NTT Pro Cycling estão aí tentando fazer alguma contato com essa equipe para conseguir entrar, ficar no World Tour. E aí a gente tem o grupo de baixo, que são os Pro Teams, ou seja, os times é o World Tour e a segunda divisão é Pro Team. Primeiro, e aí tem uma coisa interessante, tem um ranking da UCI de pontos. Cada atleta ele ganha um ponto, só de participar de uma prova ele já ganha um ponto. Se ele ganhar uma prova, ele ganha mais pontos ainda. Então, quanto mais atletas com mais pontos aquela equipe tem no ranking. E o que acontece? Para ser convidado para uma grande volta, os 2 primeiros colocados desses Pro Teams, eles já podem ser convidados para as grandes voltas. Então, o Tour de France, o ano que vem, provavelmente, a gente vai ter o Mathieu Van Der Poel correndo. Por quê? Porque a Alpecin Fenix, esse ano, é das equipes Pro Tour a primeira colocada. Por quê? Porque ela tem muitos pontos. Por que ela tem muitos pontos? Porque tem muitos atletas indo com condições boas. O Mathieu Van Der Poel ganhou a Volta de Flandres, ganhou o Binkbank Tour. Isso traz ponto. Então eles estão em primeiro no ranking. Então eles vão ser convidados porque eles estão em primeiro no ranking dos times Pro Tour. World Tour entra todos. Então vamos às equipes. Pro Team: Alpecin Fenix, BB Hotels Club Glass, mudou de nome, Bardiani CSF Faisane, Bingo Cassino Valone Bruxelas, Burgos BH, Caja Rural, Delco One Provence, Eolo Cometa Cycling Team. Essa Eolo Cometa Cycling Team é a equipe do Contador e do Ivan Basso. Ela também subiu para a Pro Team. E ela não tinha Eolo. A Eolo é o patrocinador do Giro de Itália. Então, as equipes elas vão subindo até chegar ao ponto de chegar no máximo que é o World Tour. Equipe Kern Pharma, Euskatel Euskadi já foi Pro Tour, Gazprom Rusvelo, Rally Cycling, Sidermec, Sport Vlaanderen Baloise, Team Arkea Samsic, que é a equipe do Nairo Quintana, Team Novo Nordisk, Total Direct Energy, Uno X Pro Cycling Team e Vinis Abu Brado KTM. Então, pra você, às vezes as pessoas perguntam assim pra mim: pô, Fernando, por que não tem nenhum brasileiro correndo o World Tour? Se tiver um brasileiro em alguma dessas equipes aqui, ele pode até participar de alguma prova, se a equipe estiver lá em cima e for convidada. Ou se ele estiver numa equipe World Tour, são as tops, tudo bem. Agora, para uma equipe brasileira chegar aqui no Pro Team já é difícil. Já teve casos em equipes brasileiras, né, chegando aqui no Pro Team. Hoje, infelizmente, nós não temos mais nada disso. Então, não é fácil nem chegar no Pro Team. Chegar lá no World Tour, então, nem se fala. Então, pessoal, para o ano que vem a gente vai ter algumas mudanças. Essa lista saiu. E aí, depois que chegar mais no final do ano, a gente vai falar um pouquinho dos caras para onde que eles foram, essas mudanças. Quem saiu de qual time foi para outro time, né? A gente estava falando num vídeo eu falei do Mark Cavendish, tal, que ele queria um time para correr mais alguns anos, mas não conseguiu. Então, aí a gente vai falar a respeito disso. E por aí, no começo de 2021, a gente vai fazer o vídeo falando das bikes e dos equipamentos que vão mudar para 2021. Beleza, galera? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Dá o seu like. Não está inscrito no canal? Inscreva-se. Toque no sininho para receber notificações de novos vídeos. Até. Abraço.